Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a mais uma sessão nossa de estudo de sábado à tarde. Para iniciar nossos trabalhos, vamos à prece a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos iniciando um trabalho de estudo diferente. Antes, na rotina de estudos de sábado, nós estudávamos exclusivamente o Evangelho, né? E a partir do encerramento do último ciclo de estudo do Evangelho, digamos assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, foi proposta à diretoria da casa e foi aceita a proposta de também fazermos a leitura e a investigação do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, sob a orientação de André Luiz. De certa forma, uma espécie de estudo do Evangelho prático, ou seja, sobre as implicações, as causas e as consequências da atividade humana, seja no cenário encarnado ou no cenário desencarnado, e as suas respectivas consequências, né, que são estudadas e avaliadas e comentadas pelo espírito de André Luiz, que nos traz, através dessa obra, um grande benefício de esclarecimento e de instrução, e pelo qual todos nós devemos agradecer muitíssimo pela relevância e pela bondade, pela sabedoria dessa motivação, desse estudo, dessa proposta de trabalho que foi realizado, né? Já tem aí, eh, já se aproximando quase, né, de um século de existência, né? O início do trabalho da série Nosso Lar começou ali em meados do século passado. Para iniciar esse estudo, nós vamos fazer hoje aqui a leitura comentar, né, alguns trechos do que seria o prefácio, né, que seria o texto chamado Novo Amigo, onde o Espírito de Emmanuel, o guia de Chico Xavier, apresenta o André Luiz, e em seguida algumas palavras transcritas, compiladas pelo próprio André Luiz. No texto Novo Amigo, Emmanuel começa: os prefácios em geral apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por que Emmanuel fala isso? Porque o termo André Luiz é, digamos assim, um pseudônimo. Aquele ser que, quando encarnado, labotou, digamos assim, na grande tarefa, na grande responsabilidade do amparo médico à saúde daqueles que se encontravam adoentados ou feridos, ao passar para o outro lado da existência, e ao se prontificar a realizar esse trabalho de instrução, ele, ele optou por
apresentar um nome, um outro nome. Então, por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda, seja na época em que o livro foi escrito, nos velhos mantos da ilusão. Ou seja, um dos motivos, provavelmente, é o fato de que seus parentes e seus companheiros mais jovens ainda se encontravam encarnados, então ele não quis, digamos assim, com a escrita dessa obra, perturbar, causar alguma apreensão ou perturbação em suas trajetórias, ok? Reconhecemos que esse livro não é único, palavras de Emmanuel. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, dia muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. Então, nosso lar não é simplesmente um livro que transcreve imagens, fatos e ocorrências acerca do plano astral, ok? Na realidade, ele é bem mais que isso. Então, muito mais do que trazer as descrições de fatos, a descrição de ensinamentos, ou a descrição de estruturas e a natureza da vida, da existência no pós-morte, muito mais do que isso, o livro Nosso Lar e a série Nosso Lar, composta por 13 livros que descrevem essa, essa vivência, essa experiência humana pós-morte, ele visa nos esclarecer sobre situações vivenciadas, que foi, no caso, pelo espírito de André Luiz, mas poderia ter sido por qualquer um de nós. E talvez já tenhamos passado por situações semelhantes narradas ou ensinadas pelo André Luiz, ou venhamos a passar. Então, acima de tudo, o objetivo dessa literatura é o esclarecimento, é a instrução, é o ensinamento. Poderia resumir como o despertar. Sim, o despertar das consciências. Despertar das consciências que, muitas vezes, ainda que os indivíduos frequentem centros espíritas, ainda que indivíduos façam leituras de livros espiritualistas e ou espíritas, ainda que muitos indivíduos declarem publicamente a sua crença e o seu entendimento e a sua concordância com os preceitos da doutrina espírita, sobretudo, não é o conhecimento, não é a instrução, não é a informação, ou seja, estar informado a respeito de fatos ou ocorrências, que faz com que o verdadeiro progresso espiritual ocorra. O Emmanuel chama atenção aqui no livro, no prefácio, né, que há muito ele desejava que trazer ao nosso círculo alguém que pudesse transmitir a outros, né, o valor da experiência própria. Esse é o verdadeiro e o principal objetivo do livro Nosso Lar e da série de livros Nosso Lar. É falar sobre essas experiências próprias, exaltar o valor da experiência própria, exaltar o valor do indivíduo, se lançar à experiência espiritual, seja ela estando encarnado, seja a experiência espiritual estando desencarnado. É o indivíduo se lançar à vida, abraçar a vida, os seus desafios e buscar vencer a si mesmo na lida, na labuta, nos desafios que a vida nos propõe e que às vezes nos impõe. Esse é o objetivo da série Nosso Lar, ok? Não é trazer cultura, não é trazer conhecimento, não é
pintar quadros mentais sobre como é ou como deveria ser ou como pode ser a vida espiritual. É plantar sementes em nossa mente, plantar sementes em nosso coração, para que nós não percamos desde já, enquanto encarnados, a oportunidade do trabalho e da transformação interna, nos preparando para os desafios que virão. Os desafios que virão na etapa seguinte da existência, ou seja, após a morte do corpo físico, e também nas etapas ulteriores, quando formos chamados a uma nova experiência na matéria, uma nova encarnação. Então, meus irmãos, o Emmanuel prossegue aqui, chamando a atenção de que o Espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, pelas modalidades de serviço e de experiências possíveis. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descuidar de si mesmo. Exatamente. Nós não devemos, né, nesse campo imenso de novidades e de possibilidades múltiplas, né, nos envolvermos com essas novidades e esquecermos o essencial, que é o autoconhecimento, a autotransformação, a modificação interna, o despertar dos nossos valores espirituais. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, ou seja, expressar concordância sobre os ensinamentos espíritas, melhorar a estatística, ou seja, passar a frequentar centros, congressos, simpósios, eventos, doutrinar consciências alheias, se não doutrinar a própria consciência. Fazer proselitismo e conquistar favores da opinião alheia. Por mais respeitável que sejam esses fatos, esses feitos, no plano físico, é indispensável, alerta Emmanuel, cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais. E esses infinitos potenciais, eles jazem, eles se encontram a, latentes dentro de nós. Alguns a ponto de despertar, outros já despertando, alguns outros já é, levemente despertados, ok? Então, é esse potencial interno, espiritual infinito, que é o nosso tesouro, é o tesouro que nós devemos cuidar e direcioná-los, né? Direcioná-los para o serviço do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo. Então, se o trabalho é construtivo, é preciso arregaçar as mangas, envergando a roupagem de carne. Aluno de escola benemérita, a luta humana é a sua oportunidade. Ou seja, a encarnação é a nossa oportunidade de certa forma, aprender lições e passar por experiências que só a vida encarnada permite, possibilita experimentar. Então, não percamos tempo com disputas intelectuais, não percamos tempo com curiosidades literárias, não percamos tempo, né, com atividades distrativas, né, de distração. O que devemos fazer é, na realização dessas atividades, do comparecimento aos trabalhos, no convívio com a família, no ambiente de trabalho profissional, nas atividades comuns da vida e da existência, estar o mais atento possível para as oportunidades de servir, de orientar, de fazer o bem, de plantar sementes, de consolar, de sorrir, de acalmar, apacentar, de fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance.
O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. E o lugar agora que nós estamos ocupando é o, digamos assim, o campo de trabalho, o campo de sementes da encarnação. André Luiz vem contar a você, amigo leitor, que a maior surpresa do mundo de carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. É isso que a morte representa. Tirar todas as vestes, desnudar a consciência humana de todas as ilusões e nos colocar frente a frente, onde nós mesmos construímos o nosso destino, numa edificação no céu, num estacionamento no purgatório ou precipitado em um abismo de dores e lágrimas. Então, meus irmãos, por fim, Emmanuel encerra o prefácio dele. Guarde a experiência dele no livro da alma, ou seja, guarde a experiência de André Luiz no livro da alma. Ele diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, ok? Não só do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Ou seja, espiritualidade é o espiritismo colocado em prática, é o espiritualismo colocado em prática. Emmanuel, outubro de 1943. Em seguida, nós temos o texto Mensagem de André Luiz, onde o autor e responsável por essa série, por esses livros, traz algumas palavras de orientação e apresentação do seu trabalho. A vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados, ou seja, vários rios, vários ribeirões, rios caudalosos e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. E ele prossegue mais à frente. Permutar a roupagem física, ou seja, passar pela experiência da morte, não decide o problema fundamental da iluminação, do despertar espiritual, da ressurreição em espírito. Como a troca de vestes ou de vestidos nada tem a ver com a solução, com as soluções profundas do destino e do ser. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano, ou seja, a simples passagem da vida para o teatro após a morte, resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, se fosse só isso, bastariam os cultos, bastariam os estudos, bastariam os conhecimentos compilados nos inúmeros e diversos livros já escritos que trazem, em maior ou menor grau, orientações sobre a natureza profunda da vida e a continuidade da existência após a morte. Mas não, André Luiz chama a atenção. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. E esse ingresso se verifica quase sempre de estranha maneira. Que maneira é essa? Segundo as palavras de André Luiz, é ele só, ou seja, um indivíduo só, sozinho, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis, ou seja, recebendo as lições da própria vida, na natureza, na existência vivenciada.
e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Ou seja, é a voz da consciência conversando com a nossa mente, com o nosso coração, trazendo o despertar, trazendo as descobertas, trazendo as possibilidades de mudança de rumos e atitudes e, e a possibilidade de nos firmarmos e aprofundarmos cada vez mais a nossa jornada no bem. Muito longa, portanto, a nossa jornada laboriosa. André Luiz nos alerta que essa jornada é longa. Manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-os ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Ele encerra assim o seu texto de apresentação e encerramos aqui o comentário, a leitura comentada do prefácio e do texto de apresentação da obra Nosso Lar. Então, agradecemos nesse instante a presença de todos, agradecemos a presença dos mentores, dos guias, dos espíritos simpáticos, dos amigos, companheiros de jornada do aprendizado espiritual. Que possamos todos juntos nos fortalecer um com o outro, um através do outro, desse intercâmbio de energias, de forças vitais, e que essas mesmas energias vitais possam ser, de alguma forma, utilizadas em benefício daqueles que mais necessitam, daqueles que sofrem, daqueles que precisam desse auxílio para solucionar seus dilemas, as suas dores, ou o momento aflitivo em que pelo qual estão passando. Então, que a paz, a harmonia, o entendimento se faça presente em todas as consciências, para que essa mesma paz, essa mesma harmonia, esse mesmo entendimento se estabeleça cada vez mais definitivamente em todas as mentes e em todos os corações. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Um grande abraço a todos. Até sábado que vem, se Deus quiser.